Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de volta à nossa biblioteca. Hoje falaremos sobre o surgimento da ciência moderna no período posterior ao Renascimento. Falaremos sobre quais fatores e circunstâncias podem ter sido decisivos para que isso acontecesse. Como dissemos em nosso vídeo anterior, podemos dizer que a ciência começa a surgir na Europa do século XVII e XVIII, amadurece no século XIX e se consolida no século XX. Pronto. Subiu nosso quadro, hoje quadro branco, chamando nosso assistente virtual Mamuzinha. Também sem trocadilhos hoje, por favor. Abordaremos várias questões, como a Revolução Copernicana, o desenvolvimento do método científico experimental, a matematização da representação da natureza, que é extremamente importante, mas não tão enfatizada quanto deveria ser quando se fala em história da ciência. Olha, depois nós focaremos na transição do século XVI para o XVII. Houve uma verdadeira revolução na forma de pensar nesse período. Certos conceitos necessários para o desenvolvimento da ciência eram inconcebíveis para a mentalidade medieval. Para a Idade Média era inconcebível que a matemática fosse aplicada à natureza, aplicada à investigação do estudo da natureza. Na época medieval, a matemática era um produto abstrato humano sem correspondência na natureza. Vocês podem até pensar o seguinte: isso não é verdade? A matemática existe na natureza? Bem, para os medievais, a matemática era apenas uma ferramenta, como para medir distâncias, alturas, cálculo de áreas, o que é chamado de instrumentalismo. O que era inconcebível era que a matemática fosse útil ou mesmo necessária para não só descrever, mas para permitir conhecer os fenômenos da natureza. Este foi um grande e revolucionário salto epistemológico surgido entre o Renascimento e a Idade Moderna. A matemática passou a ser encarada de forma realista. Olha, vamos explicar melhor ao falar de Copérnico. A principal mudança de paradigma nesta época foi o sistema astronômico heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Por que Copérnico, na primeira metade do século XVI, foi contra a astronomia geocêntrica há séculos tão bem estabelecida no conhecimento europeu? Porque Copérnico foi contra também nosso senso comum. Considerem que não há evidências físicas aos nossos sentidos de que o Sol está parado e que a Terra se move em torno do Sol. E lembre-se que a Terra tem que ter dois movimentos, em torno do Sol e em torno de si mesma. Os motivos foram matemáticos. Ao colocar o Sol no centro, Copérnico resolveu os problemas matemáticos do modelo ptolomaico. O cosmo de Aristóteles nem vamos considerar, porque não era um modelo que permitia fazer previsões astronômicas. Mesmo para a Idade Média, o cosmo aristotélico era considerado
considerado como o real céu de Deus, que não poderia ser visto pelos nossos olhos. Quando queriam fazer previsões astronômicas, os medievais usavam o modelo ptolomaico. Mas o modelo ptolomaico era muito complicado e sempre precisava muitos ajustes para fazer previsões, e nem sempre essas previsões eram de fato precisas. Muitas vezes eram apenas aproximadas. Mas temos em Copérnico não apenas um instrumentalista que quis substituir uma ferramenta por outra melhor. Ele demonstrou mentalidade realista em relação à matemática. O autor John Harry diz que o mais revolucionário em Copérnico não foi ter colocado o Sol no centro, contra tudo o que se acreditava na época, e sim ter usado a matemática para fazê-lo. Ele usou a matemática para justificar o Sol estar no centro de seu sistema. Na abordagem realista, a matemática permite chegar ao conhecimento da realidade. É como se disséssemos: se meus cálculos afirmam que o Sol está no centro, é porque ele está no centro mesmo, na realidade, independente do que eu esteja vendo ou não. Copérnico considerou que as órbitas dos planetas em torno do Sol fossem circulares, o que fez com que o seu sistema ainda precisasse de ajustes. Outro personagem que vamos considerar hoje é o nobre dinamarquês Tycho Brahe. Ele foi o maior observador astronômico de seu tempo. Brahe demonstrou a partir de suas observações, pouco antes do ano de 1600, que cometas são entes celestiais, que não são atmosféricos como se pensava. Ele também demonstrou o aparecimento de supernovas. Estes são dois eventos que contradizem o aristotelismo, que tinha a perfeição do céu como dogma. Brahe também desenvolveu um sistema astronômico misto entre o geocentrismo e o heliocentrismo. No sistema de Brahe temos a Terra no centro, Lua girando em torno da Terra, planetas girando em torno do Sol, e este com os planetas girando em torno da Terra, explicando o movimento retrógrado dos planetas. Pode parecer confuso, mas o modelo de Brahe é bastante consistente com as observações astronômicas. Podemos dizer que seria um modelo mais coerente com o ponto de vista de um observador. Nosso ponto de vista é a Terra, certo? Por isso a gente pode até entender o modelo dele, de Brahe. Nosso próximo é Johannes Kepler. Brahe foi patrono de Kepler e este se beneficiou dos dados astronômicos de Brahe. Você pode ter notado que Brahe morreu relativamente jovem, em 1601. O principal trabalho de Kepler foi publicado em 1609. Nele, Kepler estabelece as 3 leis de Kepler. A primeira diz respeito às órbitas elípticas. Os planetas giram em torno do Sol formando órbitas elípticas, tendo o Sol num dos focos da elipse. A segunda diz que a área da órbita calculada a partir do Sol e do arco formado pelo percurso do planeta em um intervalo de tempo será sempre a mesma. O que isso implica? O percurso será maior quando o planeta estiver mais perto do Sol. Lembre-se que o Sol está num dos focos da órbita elíptica e não no centro de uma órbita circular. A consequência é que o planeta desacelera quando se afasta do Sol e acelera quando se aproxima. A terceira lei de Kepler diz respeito aos períodos dos planetas. Nós obtemos um valor constante quando dividimos o raio médio elevado ao cubo pelo período do planeta, tempo que ele leva para dar a volta completa, o ano, e isso elevado ao quadrado. Este valor depende da massa do Sol, sendo o mesmo para todos os planetas. O valor é uma constante, enfatizando este ponto. Olha, vou mudar agora o cenário para apresentar alguns vídeos para ilustrar melhor
esses modelos astronômicos. Vamos. Subir nossa televisão. Certo. Estamos de volta à nossa biblioteca. Vamos falar agora um pouco de Galileu Galilei. Sobre ele a gente poderia falar uma aula inteira. Bem, para muitos, o fundador da ciência moderna, Galileu, teve uma influência bastante ampla na criação da ciência. Ele teve uma vida bastante rica. Vocês podem conferir no link para um documentário biográfico sobre Galileu. Vamos agora falar de uma forma bastante resumida, enfatizando os pontos mais importantes. Galileu, de fato, rompe com o aristotelismo medieval e divulga uma nova forma de pensar a natureza. Ele critica todos os pontos falhos da filosofia natural de Aristóteles, contribuindo para superar o aristotelismo. Ele, de forma pioneira, aponta uma luneta para o céu e observa que a Lua apresenta características rochosas, imperfeitas. Também observa as luas de Júpiter girando em torno dele. Observa que Vênus tem fases e que o Sol tem manchas. Galileu insistia que a natureza fosse estudada na forma da matemática, exercendo influência na fundação da física moderna. Outro ponto importante é que Galileu foi um defensor de Copérnico, o que fez com que ele fosse condenado pela Inquisição 2 vezes, passando a vida toda procurando provas de que a Terra se movia, inclusive levando a erros como no estudo das marés. Contudo, essa procura fez com que ele se aprofundasse no estudo do movimento, estabelecesse o princípio da relatividade do movimento, que diz que quando dois corpos compartilham o mesmo movimento, é como se um deles não estivesse em movimento. Ele também estabelece os princípios básicos da física do movimento. Por fim, Galileu estabelece o conceito de experimento básico para o método científico. O método experimental rompe com a metodologia aristotélica, ao considerar que o conhecimento da natureza deve ser baseado em hipóteses verificadas em condições controladas e não mais em verdades evidentes por si mesmas. Para a metodologia científica, não existem verdades evidentes por si mesmas. O questionamento de coisas evidentes e do senso comum norteou todos os grandes cientistas posteriores, de Newton a Einstein, por exemplo. Estamos nos aproximando do fim de nosso vídeo. Espero que tenham gostado. A vantagem de apresentar um assunto dessa forma é que o vídeo pode ser revisto toda vez que vocês quiserem. E vocês podem tirar dúvidas à vontade perguntando via comentários. Estamos numa biblioteca para lembrar uma coisa: leitura continua sendo nossa principal fonte de construção do conhecimento. Leiam, leiam sempre, leiam muito, leiam bem. No final vamos ver a bibliografia sugerida para o curso. Aqui temos nossos aplicativos auxiliares.
temos uma longa estrada pela frente. Até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado, até logo.